Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rômulo João de Barba, sou professor do Instituto Federal Catarinense, atuo nos cursos superiores de agronomia e no técnico em agroecologia. Então, o tema que nós vamos abordar hoje nesse vídeo, é um tema relacionado então à agroecologia e também aplicável à agricultura urbana. Esse vídeo ele vai ser realizado em parceria com a rede de mobilização social de Vidal Ramos, E essa prática que a gente vai estar conversando, ela se aplica principalmente a pessoas de baixa renda. É uma prática simples de ser realizada e que visa a seguridade alimentar dessas pessoas. Então, você pode estar produzindo as suas hortaliças, suas verduras, com essa prática simples de elaboração de canteiros. Espero que gostem do vídeo e nos vemos em outros momentos. Grande abraço. Então a gente vai ver hoje uma metodologia chamada de canteiros instantâneos. Esse modelo, essa prática de produção vegetal, ela é bastante ligada então à agricultura urbana. Esse modelo de agricultura é bastante recente no Brasil, a utilização dessa terminologia é bastante recente, porém em outras regiões do globo já é mencionada, já é utilizada há muito tempo. Então essa prática também, de canteiros instantâneos, ela é preconizada, ela é bastante difundida pela escola de permacultura, que também é uma escola de agroecologia. Então, pessoal, essa metodologia de produção vegetal, ela traz várias vantagens que a gente vai estar abordando então hoje nessa nossa videoaula. Então, pessoal, agricultura urbana, de onde que surgiu essa terminologia? Então, com preocupação da manutenção, da produção de alimentos, principalmente para fornecer aos habitantes, de grandes centros urbanos, se viu que haveria uma necessidade bastante grande, de desenvolvimento de metodologias de produção de alimento in loco, nesses grandes centros urbanos. Daí então que surgiu essa terminologia de agricultura urbana, ou periurbana, Então são práticas agrícolas que você pode estar desenvolvendo em pequenas áreas, pequenas áreas dos habitantes desses grandes centros urbanos, que garantem então a sustentabilidade, a manutenção dessas populações que residem nessas grandes áreas, nessas grandes cidades. Então, países como Cuba, por exemplo, já desenvolvem há muito tempo essas práticas agrícolas e chamam então de agricultura urbana. E o grande objetivo, então, dessas práticas agrícolas desenvolvidas dentro dos grandes centros urbanos é justamente a tentativa da manutenção, da sustentabilidade desses grandes centros. E também associada a práticas agroecológicas, Então, a agricultura urbana associada com práticas agroecológicas, a gente visa, então, a sustentabilidade do sistema, a reciclagem de folhas, reciclagem de equipamentos, reciclagem do que você tem à mão, para você conseguir produzir alimentos nesses grandes centros. Daí surge, então, a nomenclatura de agricultura urbana. Pessoal, então, dando continuidade à nossa videoaula de hoje, nós vamos falar especificamente então dessa prática agrícola que nós chamamos de canteiro instantâneo. É uma prática extremamente simples, fácil de ser realizada, prática, porém, como todas as práticas que a gente desenvolve dentro de agroecologia, algumas apresentam maiores vantagens, outras menos. E como essa, a gente também tem algumas desvantagens, como a gente vai conversar daqui a pouco. Pessoal, então as vantagens do sistema de canteiros instantâneos é a praticidade, como a gente já havia falado, é a produção de alimentos diversificados em pequenas áreas, a diversidade de alimentos produzidos, a quantidade de alimentos produzidos, principalmente em sistemas de policultivo, onde você tem uma grande produção de alimentos em pequenas áreas cultivadas, certo? Ao contrário do que os sistemas convencionais de monocultivo, produzem uma grande quantidade de apenas uma espécie vegetal. Aqui não, nós vamos ter uma diversidade bastante grande de espécies vegetais sendo cultivadas juntas, que a gente chama então isso de policultivos, como a gente já havia falado em aulas anteriores, certo? Então outra vantagem que nós temos desse sistema de canteiros instantâneos
é a não necessidade de você promover revolvimento de solo. Então a gente sabe que quanto mais você revolve o solo, né, você danifica estruturas físicas, danifica principalmente estruturas relacionadas a micro-organismos do solo. E muitas vezes, né, pessoal, quando a gente pensa em agricultura urbana, nós não temos solo propriamente dito para estar cultivando as nossas espécies vegetais. Então essa prática possibilita, inclusive, você estar plantando, cultivando as suas hortaliças em cima de uma laje de concreto, certo? Porém, nós temos desvantagens também dentro desse sistema de cultivo. As desvantagens, né, principalmente para os habitantes de grandes centros urbanos, é encontrar a palha, que vai então dar a estrutura para o nosso canteiro, e também a elaboração do material orgânico, onde vai ser cultivadas as espécies vegetais. Pessoal, então dando continuidade à nossa videoaula, nós vamos falar agora sobre os materiais, né, que nós precisamos utilizar para a confecção do canteiro instantâneo, para a gente conseguir desenvolver essa prática, né, de produção vegetal dentro de grandes centros urbanos. E principalmente, né, pessoal, reforçando a ideia de que essas práticas, sendo agroecológicas, né, a gente visa também a produção de alimentos para pessoas de baixa renda. Então são práticas extremamente baratas, fáceis, de fácil acesso e que as pessoas então carentes têm a possibilidade de estar produzindo o seu próprio alimento. Então vamos aos materiais que a gente vai utilizar para a confecção do nosso canteiro instantâneo. Primeiro nós precisamos de palhas, certo? Então nos grandes centros urbanos, muitas vezes a gente pode estar encontrando esse material vegetal, né? Resíduos, né? De cortadas de gramas, né? Palhas oriundas de roçadas de beiras de estrada, ou se você tem em casa uma malha de capim-elefante, você também pode estar utilizando esse capim-elefante para a confecção, né, do canteiro instantâneo. E essa que nós estamos aqui vendo, né, na nossa videoaula, é palha de arroz, certo? Então na nossa região aqui do Alto Vale do Itajaí, nós temos uma grande disponibilidade de palhas de arroz, então é um material de fácil acesso para todos, né, e inclusive ele possibilita para a gente uma confecção de um canteiro bastante estável, né? Então a palhada ela tem essa função de manter a estabilidade do canteiro para a gente depositar o material orgânico. Falando então em material orgânico, nós temos aqui esterco bovino com serragem estabilizado, certo? É o que nós tínhamos disponível nesse momento. Porém, as pessoas, né, em grandes centros podem estar elaborando compostagens em baldes, compostagens em leiras, que depois nós vamos estar mostrando para vocês também, né, como que é essa compostagem em leira. E você pode estar utilizando também restos de estercos animais, se você for um agricultor urbano ou periurbano, né, onde a legislação municipal permite a criação de animais, certo? Então você pode estar utilizando esse esterco para a elaboração então, do material orgânico que vai ser destinado para a produção vegetal nos canteiros instantâneos. Certo, pessoal? Pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a elaboração da pilha, né, do canteiro instantâneo. Então esse canteiro nada mais é do que a deposição, né, pessoal, de palhada, certo? E um formato mais ou menos trapezoidal. Certo? Nada mais é então do que uma grande camada de palha sendo depositada em cima do solo ou em cima de uma laje de concreto, certo? Que você tem disponível na sua residência para dando então a continuidade e elaboração desse processo para estar produzindo as suas verduras em casa, certo? Então você deposita, né, essas palhas em uma largura no máximo que você alcance com o seu braço, para facilitar o manejo posterior das verduras que vão ser cultivadas nessa área. Esse material ele tem que ter no mínimo de 40 a 50 centímetros de altura, tá? Para que ele mantenha a estrutura durante o ciclo, né, das espécies de hortaliças que tem um ciclo mais longo, que no caso que a gente vai plantar aqui hoje são as brássicas, certo? Repolho, couve-flor,
brócolis ramoso, brócolis chinês e assim por diante. Então esse grupo de plantas são os grupos, né, são as plantas que têm um ciclo vegetativo mais longo, ou seja, vão durar em torno de 4 a 5 meses, dependendo da variedade que você vai cultivar nesse canteiro instantâneo, certo? Pessoal, então a gente falou agora, né, sobre como a gente monta o canteiro instantâneo, e agora a gente vai falar sobre como que a gente vai elaborar as covas que vão receber o material orgânico para o cultivo propriamente dito das hortaliças, certo, pessoal? Então aqui nesse canto, né, a gente já previamente preparou uma cova para mostrar para vocês como que funciona, né? Como a gente já havia falado anteriormente, nós estamos fazendo policultivos, ou seja, cultivos consorciados, né, de espécies de hortaliças. Esse é um dos grandes objetivos também dessa prática de produção, tá? Então aqui, pessoal, no preparo da cova, nós nada mais, nada menos, nós separamos com as mãos, certo? Até o fundo da pilha de palha. Abrimos então o berço que vai receber o material orgânico que nós temos separado aqui, certo? Nós vamos colocar dentro então desse berço, dessa cova previamente preparada. Então, nós vamos colocando material orgânico estabilizado, certo? Então aqui, pessoal, nós temos preparado o berço que vão receber então as mudas, né, das espécies vegetais que a gente vai estar cultivando, dependendo, lógico, né, da época do ano que você vai estar elaborando esse canteiro instantâneo. Lembrando que nas espécies destinadas para o cultivo no inverno, você deve respeitar então as variedades específicas para o cultivo do inverno. E espécies para o verão, elas obrigatoriamente não devem apresentar seletividade quanto ao fotoperíodo, certo? Então, a gente finalizou, né, o transplantio das mudas de hortaliças que a gente elegeu aqui para nossa aula, essa nossa videoaula de hoje, né? Então vocês podem observar aqui no nosso canteiro instantâneo, né, que é um canteiro de mais ou menos 1 metro de largura por 2 de comprimento, onde, pessoal, nesse canteiro há possibilidade, tá, de sustentar uma família de 5 pessoas durante 2 semanas, somente com essa pequena área cultivada, certo? Então é um sistema altamente eficiente do ponto de vista energético, né? E principalmente do ponto de vista de produção por área plantada, certo? Então vocês podem observar que foram feitas as covas, a deposição do material orgânico e posterior transplantio das mudas de hortaliças. Então, como último passo, né, após o transplantio, nós devemos irrigar as mudas, né, de hortaliças que nós temos como objetivo de cultivo e produção de alimentos em nossa pequena horta urbana, nossa pequena horta doméstica, né, que se insere perfeitamente no modelo de agricultura urbana, certo, pessoal? Então essa aqui é uma prática principalmente destinada a pessoas de baixa renda, né, que necessitam da produção de alimentos para manter o seu sustento, certo, pessoal? Então, recapitulando esse nosso processo, né, nessa nossa videoaula de hoje, na elaboração desse canteiro instantâneo, onde nós fizemos a deposição de palha, né, nós montamos a estrutura do canteiro com palha, né? Então a palha ela tem a função principal de manter a estabilidade do material orgânico depositado dentro dos berços, dentro das covas que irão receber as mudas de hortaliças. Vimos também a importância dos policultivos, né, onde a gente tem uma grande produção de alimentos em pequenas áreas plantadas. E vimos também que esse sistema de cultivo agroecológico, né,
adaptado ao sistema de agricultura urbana, ele nos permite uma grande produção de alimentos em pequenas áreas, sem haver a necessidade de revolvimento de solo. Ou seja, é um sistema que reaproveita materiais disponíveis, né, como palhadas e material orgânico. Promovemos a reciclagem de nutrientes. E uma coisa que é bastante importante, que a gente tem que deixar bem claro, pessoal, que esse modelo de canteiro, ele vai durar apenas o ciclo dessas plantas que foram cultivadas aqui. Então, após a colheita, né, das brássicas, esses materiais deverão ser destinados a uma nova compostagem, para depois a gente reutilizar em outro canteiro instantâneo elaborado. Pessoal, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, né, algum conhecimento para vocês, e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!